em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Hoje o nosso pregador da noite, o Rafa, não teve descanso, está aqui firme e forte. Que o Senhor possa abençoar você e que Ele possa usar você e continuar usando cada vez mais. Amém. Aleluia. Amém? Aleluia. Fecha os seus olhos. Obrigado. E essa é a minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Nosso amor pelo Senhor não pode ser um segredo. Amém? Glória a Deus. Então, continuando a nossa série, vou perguntar, você manifesta, tá? Levanta a mão, ó. Quantos estavam na sexta passada? Aleluia! Glória a Deus. A nossa série, continuando Vida no Espírito. Hoje nós vamos falar sobre um tema que mexeu muito comigo. E essa canção, cantando novamente essa parte, essa frase para vocês, essa estrofe. Só tomar um pouquinho de água. Cantando essa estrofe, nós podemos perceber o tanto que ela é forte. Essa estrofe dessa música, ela fala de gastar a vida. Ela fala de uma doação. Amém? E o nosso tema hoje é, se puder colocar, aleluia, profundidade. O quanto nós precisamos ser profundos em Deus. E essa canção, ela calhou justamente hoje. Eu já havia escolhido o repertório há um tempo atrás. E quando o pastor disse, você vai pregar, o tema é profundidade, eu falei, uau. Porque assim, antes de nós sermos convidados, o Senhor, Ele já sabia. E aí, o Senhor separa o tema que mais se identifica com quem está aqui em cima. O Senhor separa justamente o tema que mexe assim, ó, com a sua vida. E como falou comigo. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Guerra, casado com a Cláudia Guerra. Minha esposa faz assim, ó, levanta a mão, eita glória, aleluia. A mulher mais bela de toda Portugal, de todo o Brasil, de todo o mundo. Obrigado, eu te amo muito, obrigado por sustentar como uma mulher auxiliadora a nossa casa. E viver essa profundidade sozinho não daria certo. Por isso eu honro a vida da minha esposa. Te agradeço por todo apoio, por todo suporte. E se você, agora eu vou fazer uma propaganda, né, gente? Depois o pastor puxa minha orelha, mas está tudo certo. Se você é namorado, está aqui e ainda não se inscreveu para o curso Começando Certo, fala assim para a pessoa que está do seu lado, ó, perdeu. Mas você não perdeu, você deixou de ganhar, porque as nossas turmas estão fechadas. Os nossos alunos já estão sendo ministrados, casais de namorados já estão sendo ali alcançados pela palavra do Senhor e tendo a vida transformada. Então, se você está namorando, está aqui, deseja fazer esse curso, e olha, a gente tem curso para tudo, né? E para namorar não poderia ser diferente. Então, invista. Assim como o meu casamento hoje é uma bênção. Daqui a pouco nós completamos 9 anos de casado. Glória a Deus. Assim como o meu casamento é uma bênção, o seu namoro pode se tornar um noivado, pode se tornar um casamento e ser estruturado na palavra. Amém? Aleluia. Pronto. O recado já está dado, né? Agora nós vamos para a palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo
no livro de Daniel. Daniel, no capítulo 1 e no versículo 1. Se você não sabe onde está Daniel, ele está depois de Gênesis e antes de Apocalipse, tá bom? Mas acha aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Isso, Daniel, no capítulo 1, no versículo número 1. Eu gostaria que você lesse atentamente comigo, porque nós vamos ler e discorrer do capítulo 1 por completo, tá? Então preste atenção em tudo que a palavra do Senhor está aqui a nos dizer, e que o seu coração esteja agora receptivo, para que a palavra do Senhor possa penetrar e fazer transformação na sua vida, porque todos nós precisamos de transformação, amém? Então coloca a mão no seu coração e fala assim: Pai, agora, neste momento, eu abro o meu coração. Espírito Santo, fique à vontade para esquadrinhar a minha vida, porque eu quero viver intensamente para o Senhor. Amém. Amém. Então, o livro de Daniel, no capítulo 1, no primeiro versículo, vai dizer assim: Daniel na Babilônia. Acompanhe comigo. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê de nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial
e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo, estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Então a palavra do Senhor foi lida. O capítulo de Daniel, o 1º capítulo, vai discorrer sobre a trajetória de Daniel e seus amigos até a chegada no rei. Vocês puderam perceber que aqui nesse 1º capítulo descreve sobre algumas condições que o rei tinha posto para esses jovens, né? A nossa vida, ela tem várias etapas, né? Nós somos gerados nos céus, somos projetados e arquitetados pelo Senhor, até porque cada um de nós somos diferentes. Então o Senhor, Ele com a sua infinita graça e a sua mão, Ele te desenha, Ele te desenhou, e Ele desenha todos aqueles que ainda têm um propósito de vida para vir a essa terra. Então o Senhor, Ele te formou, assim como Ele me formou, nos formou para estarmos aqui. E com esses jovens não foi diferente, só que a história, ela é um pouco mais profunda, e nós vamos discorrer dessa história hoje. A nossa vida, nós temos ciclos, todo mundo concorda? Ciclos, né? Você é gerado nos céus, o Senhor fala assim, vai, desce, e arrasa. Não, mentira, Ele fala, vai, né? Vai com calma, porque você tem um mundo para enfrentar. Então o Senhor, Ele a todo instante está te acompanhando. Você é gerado ali no ventre de sua mãe, você é mimado, paparicado, você é desejado, até chegar o dia de você nascer. Eu estou contando a nossa história comparado com a história de Daniel, mas eu vou chegar lá ainda, tá? É um pouco longa. Mas fique acordado, não dorme. Se você vê que o irmão que está do seu lado estiver dormindo, dá um cutucão de leve, bem de leve, assim, para ele prestar atenção na palavra, porque a palavra do Senhor, ela tem poder para transformar. Ela transformou a vida desses jovens e vai nos transformar, amém? E aí você nasce, aí vem você à terra, seu pai, sua mãe, alegres, felizes, e temos outras situações também, mas não é o caso. Você nasceu, e aí você está sendo gerado, dia após dia, criado, né? Dia após dia, você tem aí os seus primeiros passos, você tem os seus primeiros desafios, que é tentar falar. Isso tudo, gente, eu estou imaginando, porque eu não me lembro de nada, viu? A partir de uma idade que nós conseguimos ter a maturidade de lembrar e de entender as coisas. Mas o que nós não podemos esquecer, que desde o ventre da nossa mãe, nós já estávamos sendo capacitados, abençoados e equipados pelo nosso Deus. Assim como aconteceu com esses jovens. Então, você vai dando os seus primeiros passos, a sua vida vai crescendo. Você começa a andar, seu pai e sua mãe ficam felizes. Você começa a falar, né? Eu mais chorava do que falava. Eu mais gritava do que falava. Minha vizinha falava assim, e garganta de ferro, hein? Misericórdia, mas esse menino grita. E glória a Deus pela vida dela, porque
foi usada também pelo Senhor para falar sobre os talentos e os dons que um dia o Senhor despertou na minha vida, amém? Então, começamos a falar, começamos a gritar, começamos a nos comunicar. E aí você começa na fase de ir para a escola, de ir para o colégio. Aí você tem os desafios de se socializar com as pessoas, né? O primeiro choro, a mãe tá ali, ai meu Deus, a mãe, né, fica na escola, ou o pai fica na escolinha, até gerar um desapego. E aí você vai crescendo, você vai tomando forma, né? Você já começa a interagir com a sociedade, você já começa a interagir com as pessoas, começa a conhecer alguns desafios, né, gente? Estudar não é fácil, né? Não. Quem gosta de estudar aí? São poucos os corajosos que podem levantar a mão. Mas estudar é um desafio, né? Então, nós temos esse grande desafio que é continuar buscando conhecimento, mas o Senhor nos dá graça para alcançar, amém? E aí você continua crescendo. E aí você chega na sua pré-adolescência, tomando algumas decisões, e seu pai e sua mãe falam assim, quem ele está achando que é, né? Como assim? Vou te mostrar, aí vai. Vou dar um pouco de corda, mas depois eu puxo, né? E aí você chega na fase ali dos, vou ter que falar, e aí vou ver se vai ter aí um brado. Você chega na fase dos Rockets. Glória a Deus. Tem link aí? Não tem, gente. O link não veio hoje, mas os Rockets gritaram para os links, amém? Tá na sala, é verdade, gente. Estão na sala, por isso que vocês ouviram o auditório silenciado. Amém. Você chega na fase dos Rockets, que é a fase onde você tem outros desafios. Aí você vem para os jovens. Tem jovem aí? Tá um pouquinho fraco, tá um assim, é porque eu sei, vocês trabalharam, né, vocês chegaram cansados, estão recebendo da palavra, e o Senhor tá, revigorando aí as forças de vocês, amém? E aí, vocês chegam na fase aonde estava Daniel. Vou falar os nomes que eles receberam, né, eles tiveram seus nomes trocados, mas está aqui, Ananias, Misael e Azarias. Você chega na fase de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aí, de repente, nos vemos na história de Daniel. Você é levado, é impulsionado, é direcionado, é comissionado para uma missão. Durante toda a sua trajetória, durante toda a sua vida, você foi sendo instruído, você foi recebendo, você foi sendo alimentado, sendo nutrido pelos seus pais, com palavra, com oração, com orientação, com conhecimento. E aí nós nos pegamos na fase aonde esses jovens estão. Não é preciso muito falar, mas vocês já sabem que o mundo que nós vivemos tem muitos desafios. E não são poucos, porque nós conhecemos alguns deles e por diversas vezes passamos por eles. Temos ajuda ou não. Mas olha o que a história de Daniel vai dizer. Daniel e seus amigos são levados, ainda jovens, para um reinado totalmente afastado de Deus. Um reinado onde não tinha adoração, culto, dedicação, devoção ao Deus Altíssimo. Foram pegos a mando de um rei que sitiou aquele local e os israelitas foram feitos cativos. Você já conhece muito bem a história, mas eu quero salientar alguns pontos porque essa história pode ser a sua, essa história pode ser a minha, ou essa história é a sua, ou essa história é a minha. Tiveram ali privação de algumas questões, como alimentação, como bebida, e o rei falou assim: essa é a comida deles,
é especial. Por quê? Porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram escolhidos a dedos. Foram escolhidos dos melhores israelitas, os mais jovens, belos, sem defeitos. Foram escolhidos pelos chefes para servir ao rei. O melhor, a melhor parte, a melhor porção foi separada para serviço do rei. E eu quero declarar que você não é um erro, você é a melhor parte que o Senhor separou para essa terra. Você recebe? Amém? Você é a melhor parte, você é a porção que o Senhor disse: ei, preciso colocar aqui nesse mundo para que seja feita a diferença. Então você não é um erro. A primeira mentira de Satanás que ele conta na nossa mente é: você é um erro e você não vai dar certo. Se você está ouvindo essas vozes, eu repreendo agora em nome de Jesus, que você a partir de agora ouça apenas a voz do Espírito Santo. Você não é um erro, você nasceu para dar certo. Você foi escolhido a dedo pelo Senhor para aqui nessa terra fazer a diferença. E continuando, Daniel e seus amigos foram separados porque neles não havia defeito. Fisicamente, homens fortes, saudáveis, bonitos, de boa aparência, cultos, assim como a palavra do Senhor diz, homens que poderiam e serviriam o rei muito bem. Então, foram designados ali bebidas e comidas para esses jovens. Mas, quando o Senhor separou Daniel e seus amigos, vou falar seus amigos para não ficar repetindo os nomes, mas vocês já conhecem. O Senhor já sabia do coração deles. E Daniel nos revela o primeiro passo que nós precisamos dar para viver uma vida de profundidade com o Senhor. Ele revela assim, Daniel disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Daniel já vivia em profundidade com o Senhor. A história de Daniel já vinha decorrendo de algum tempo com o Senhor. Daniel não foi pego desprevenido, ele já vivia em profundidade. Mas ele revela para nós na palavra que a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos abster daquilo que o mundo nos oferece. É totalmente abster, retirar, separar, falar: não, isso vai me fazer perder. E ele sabia que o rei tinha separado esses alimentos, ele sabia que o rei tinha separado do bom e do melhor, mas Daniel já começa a nos mostrar a sua primeira experiência com Deus e a divulgar. Por quê? Porque durante todo o livro de Daniel, nós vamos ver diversas passagens e partes que Daniel e seus amigos foram provados. Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater à vida de Daniel e de seus amigos. Por quê? Porque viver em profundidade exige de nós renúncias. Exige de nós abrir mão daquilo que o mundo oferece. E para falar a verdade, muitas coisas que o mundo oferece podem até ser boas, mas o seu final é um caminho de morte. Então não vá. Se você entrou aqui nessa noite pensando assim: eu preciso tomar uma decisão, eu preciso escolher, eu preciso definir se isso que está sendo me oferecido vai fazer sentido para a minha vida ou vai me fazer perder do propósito. Então Daniel nos mostra a sua primeira atitude de uma vida com profundidade. Ele abriu mão daqueles alimentos
que eu tenho certeza que eram saborosos para, em primeiro lugar, engrandecer o nome do Senhor, ser conhecido o nome do Senhor, primeiramente para aquele chefe. Porque olha o que o chefe diz: eu tenho medo do meu Senhor. Se ele desconfiar, e se vocês não manterem ou não melhorarem a aparência de vocês, a minha vida já era, foi. E eu não quero que a minha vida seja retirada. Eu tenho muito que viver, eu tenho muito que fazer, eu já tenho um cargo como chefe. A preocupação desse chefe era: a minha vida vai ser ceifada. Mas Daniel, vivendo em profundidade com o Senhor, ele já sabia que essa história iria mudar. Não iria ser uma perda, iria ser um ganho. E o nome do Senhor seria engrandecido. E Daniel falou: faça um teste conosco durante 10 dias. E eu tenho certeza, porque eu confio no Deus Altíssimo, que a nossa aparência melhorará. E aí, quando eles foram trazidos à presença do rei, o rei, para ser um rei, você tem que ter todas as qualidades, né? Muito conhecimento, você tem que, debruçar ali naquela cultura, você tem que representar muito bem aquelas pessoas. E assim o rei fez vários testes, como está escrito aqui. Conversou, sorriu, perguntou, disse. E dentre todos aqueles que foram separados para servir ao rei, não se encontrou jovens melhores do que eles. E o rei ainda disse: 10 vezes mais. Então, Daniel e seus amigos marcaram o primeiro momento com o rei. Eles mostraram quem é o Senhor. E graça estava sobre a vida de Daniel. Além dos seus amigos também serem cultos, também serem bons homens de boa aparência, que iriam ajudar e iriam permitir que o reino continuasse e o governo de Nabucodonosor fosse prolongado por algum tempo, fosse vivido ali. Havia neles também graça, havia neles também favor do Senhor. Então, abster das coisas que o mundo oferece, esse é o nosso primeiro desafio. E continuando, se nós continuarmos a ler a história de Daniel, a história de seus amigos, nós vamos perceber que eles passam por grandes lutas, eles passam por grandes provas. E como que eles vencem essas provas? Além de nós abstermos daquilo que o mundo nos oferece, nós precisamos, em nós, trabalhar a busca pela vontade do Espírito Santo. Se nós continuarmos a ler os capítulos, nós vamos identificar que Daniel e seus amigos buscavam tão intensamente ao Senhor, eles eram tão arraigados, enraizados nessa busca, que a segunda atitude que eles vão nos mostrar é não negociar a nossa fé. A primeira é se abster daquilo que o mundo nos oferece, é entregar, falar não. O Espírito Santo vai te direcionar e ele está dentro de você e ele vai falar assim: olha, esse não é o caminho, esse caminho é morte. Se você escolher esse caminho, se você escolher essa situação, se você escolher essa vida, o final dele é morte. Cuidado. Então, o Espírito Santo, ele fala conosco. Sabe quando você vai tomar uma atitude e fala assim: não está me cheirando bem, eu não estou sentindo paz. Sabe quando você vai
Aí o Espírito Santo fala assim, sou eu, me ouve. E tem uma outra voz assim, vai, você é corajoso, vai ser forte, ser valente. Aí nós temos que ter o nosso coração inclinado nessa busca, inclinado nessa profundidade de busca. Por quê? Porque alimentando o nosso espírito, nós vamos ter os nossos ouvidos apurados para ouvir a voz do Espírito de Deus. E aí nós não seremos enganados, nós não seremos trapaceados, como em muitos casos e em muitas vezes eu já fui, acredito que você tenha sido, por tomar uma decisão que fala assim, poxa vida, ouvi o meu coração. Mas a palavra do Senhor fala que o coração do homem, ele é enganoso. Aí mora um perigo. O seu coração é enganoso, mas a voz do Espírito Santo não é enganosa. A voz do Espírito Santo, ela é clara, ela é audível, e o Espírito Santo te traz paz quando você precisa tomar uma decisão. Então essa profundidade na busca é o segundo tópico que nós precisamos nos atentar, nos ater e viver de fato, para que não sejamos enganados, para que não sejamos afundados nas nossas decisões. E Daniel e seus amigos não negociaram os princípios, não negociou a sua fé. No capítulo 2 vai dizer que houve um decreto do rei a respeito de uma adoração. O capítulo 2 é o sonho, né? O sonho de Nabucodonosor, acabei falando errado, e a imagem de ouro de Nabucodonosor está no capítulo 3, aonde houve um momento onde nós percebemos que eles não negociaram a fé, eles não negociaram os princípios. Foi estabelecida uma imagem de ouro para que todos adorassem, para que todos se prostrassem, mas os seus amigos, os amigos de Daniel, eles não se prostraram perante essa imagem de ouro. A busca deles era tão intensa, a verdade que havia dentro deles era tão intensa, que eles falaram, não, nós não negociamos princípio, nós não negociamos o nosso Deus, nós não trocaremos o nosso Deus por uma imagem, e nós não seremos forçados a adorar uma imagem em que nós não cremos. A atitude deles levou a uma fornalha. A atitude deles levou a um trágico momento vivido, mas um anjo estava ali para abraçá-los, para livrá-los. Então, quando nós não negociamos princípios, nós somos livrados de muitas quedas. Se você entrou aqui sem convicção, sem ideia, sem perspectiva daquilo que você tem que decidir, definir, eu te digo, ouça a voz do Espírito Santo, porque Ele não vai te deixar em queda, Ele vai te manter firme, Ele vai pegar a sua mão e vai dizer, filho, continua a caminhar comigo, eu te orientarei, eu irei te orientar a respeito de todas as coisas, porque a palavra do Senhor diz, nós seremos orientados a respeito de todas as coisas, todas, desde as coisas simples que nós achamos que na força do nosso braço nós podemos fazer, e até das situações mais complexas que nós falamos assim, não, isso aqui eu não tenho capacidade de definir, isso aqui é algo muito grande que na minha cabeça eu não consigo dominar, eu preciso de algo, eu preciso de alguém, eu preciso do Senhor. Tem algumas situações que a gente se depara assim, né? Fala, Senhor, se o Senhor não for na frente nessa situação, eu não sei não, acho que vai dar ruim, porque pela minha força eu não consigo. Mas não menospreze as pequenas decisões, porque a nossa vida
quando é vivida em profundidade, assim como Daniel e seus amigos viviam em profundidade, nós dependemos do Espírito Santo em todos os instantes, todos os momentos, sem exceção. É todos os momentos. Você dentro da sua casa, você dentro do seu trabalho, você na sua escola, é todo um instante. Você depende do Espírito Santo. Por quê? Algo que você fala assim, mas era só uma decisão. Se você tomar ela errado, a sua vida pode tomar um outro percurso, um outro caminho. Então, ouça a voz do Espírito Santo. E continuando, eu tenho ainda um tempinho? Não tem, mas eu vou continuar. Continuando, se nós vermos a história de Daniel, nós vamos ver que Daniel interpreta o sonho do rei, o primeiro sonho. E aí o rei tem um decreto, o rei fala assim, olha, se vocês, magos, intérpretes, não revelarem o meu sonho, todos vocês e as suas famílias, elas estão destruídas, aniquiladas, porque eu quero, além de vocês saberem o meu sonho, interpretar. A graça do Senhor era tão forte sobre a vida de Daniel. Daniel vivia em tamanha profundidade, e o Senhor deu esse dom a Daniel, que é de interpretar os sonhos, as visões, que Daniel falou assim, não. Quando Daniel soube, Daniel falou, não, essas pessoas não podem morrer, essas pessoas não podem de maneira nenhuma terem a sua vida ceifada. Por quê? Porque elas impactarão o mundo. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. E aí Daniel foi perante a presença do rei, foi levado e revelou o sonho. Aí Daniel marca mais ainda a sua história com o rei e diz assim, eu não apenas revelarei o sonho para você, eu irei interpretar, mas me dê um tempo, porque isso não vem de mim, isso vem do Senhor. E o que Daniel fez? Daniel foi? Gente, vocês não leram Daniel ainda não? Meu Deus, eu acho que a minha voz está muito assim, vocês estão com sono, né? Daniel fez o que, gente? Ele foi orar. Daniel se prostrou e disse, Deus Altíssimo. E muitas vezes nós fazemos assim, Deus, socorro, não é? Ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Que situação é essa que eu estou vivendo? Como, Senhor, isso aconteceu comigo? Daniel disse, Senhor Deus Altíssimo, ajuda-me, revela a tua glória, revela a tua presença neste lugar, porque o rei precisa entender que há um só Senhor. E aí Daniel vai, na graça e no favor que estava derramado sobre a vida de Daniel, ele interpreta o sonho, vidas são poupadas. E aí entra o nosso terceiro tópico, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o Senhor. Se nós não tivermos uma vida profunda, em oração, em busca, em santidade, vidas ao nosso lado podem se perder. Vidas ao nosso lado podem não ter o mesmo destino que nós, porque nós já encontramos a luz, nós já encontramos a graça e o favor imerecido do Senhor. Então, Daniel nos mostra, com essa atitude, que ele se importava com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas foram projetadas, foram feitas pelo Senhor. A mão do Senhor, o desejo do Senhor de que aquelas pessoas vivessem para que o nome dele fosse glorificado, era tamanho, que Daniel disse, poupe a vida deles. Que decreto é esse? Misericórdia. E aí Daniel mostra para mim e para você e diz assim, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele, é para o Senhor, é para Ele. Então eu vou à presença do rei, eu vou dizer ao rei, mas isso também não vem de mim, vem de uma busca profunda,
vem de uma busca intensa. Daniel se absteve daquilo que foi oferecido pelo rei, daquilo que foi oferecido quando chegaram ali naquele reino. E aí Daniel e seus amigos não comeram da comida que era oferecida. Eu e você não podemos comer da comida que o mundo oferece. Se nós quisermos nos manter saudáveis, se nós quisermos nos mantermos firmes, precisamos abster daquilo que o mundo nos oferece. Segundo, nós precisamos intensamente viver os princípios que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Não negue e não negocie esses princípios, porque eles vão te dar saúde, eles vão te dar vigor, eles vão te manter de pé perante situações que aos seus olhos, aos meus olhos, são situações impossíveis de serem resolvidas, de serem vividas. E em terceiro, quando alguma coisa, quando você precisar tomar alguma atitude, não defina por si só. Não busque somente os seus conhecimentos na sua mente, no seu intelecto. Não vá vasculhar a internet. Nós às vezes damos um Google ali, né? Oh, tem solução para isso? Não. Que a nossa atitude a partir de hoje, que o nosso primeiro passo e a nossa primeira ação seja dobrar os joelhos, seja orar, seja buscar: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Porque conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, meu querido, você não tem queda, eu não tenho queda, nós não temos o caminho de morte, nós temos o caminho de vida. E esses jovens, só no primeiro capítulo, até mesmo porque eu não tenho mais tempo, nos mostra 3 atitudes, 3 ações que nós precisamos ter: se abster das coisas que o mundo oferece, porque muitas delas são deliciosas, maravilhosas, mas o seu caminho é de morte, o seu fim é trágico. Segundo, os seus princípios, aquilo que você foi sendo alimentado, aquilo que você foi sendo ensinado pelo seu pai, pela sua mãe, mesmo que você não tenha tido uma educação tão top, algo eles te mostraram, algo eles te ensinaram, mesmo que você falasse assim: olha, meu pai é um exemplo a não ser seguido, mas você aprendeu. Minha mãe não é um exemplo a ser seguido, mas você aprendeu. Eu quero ser diferente, eu quero ser transformador para a minha geração, eu quero mudar a minha vida e a minha família. E quantas histórias aqui na igreja nós não vemos e ouvimos de pessoas que foram as pessoas usadas por Deus para salvar os seus. Então que você não negocie princípios, não negocie aquilo que você já ouviu, já viu, já viveu com o Senhor. Princípios que estão aqui na palavra, não negocie, não abre mão deles, não abre, porque eles vão te manter firmes, fortes, eles vão te manter na rocha que é o Senhor. São princípios para te dar saúde, para te dar vida. E o último, para nós concluirmos, não tome as suas próprias decisões. Não escolha por si só. Não fale: eu já sou maduro, eu já entendo. Você pode até entender, você pode até ser maduro, mas a primeira atitude é dobrar os seus joelhos, é falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, qual é o seu desejo? Qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para mim? Eu tenho certeza que se você
ouve o Espírito Santo, se você tem intimidade e relacionamento com Ele, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. E você vai ter decisões sábias, decisões certas. Mas é preciso dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Pai, qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade? Instrua-me para que eu viva, para que eu não negocie princípios e para que eu possa me abster daquilo que o mundo me oferece. E assim nós poderemos chegar ao princípio e ao início, que é o desafio de viver o que Daniel e seus amigos viveram. Quando você experimentar uma pequena porção daquilo que Daniel e seus amigos viveram, que já, para mim, já é uau, ser jogado em uma fornalha e ter o anjo do Senhor ao nosso redor, ao seu lado, meu amigo, isso já é uma experiência para lá de tanta experiência. Mas o Senhor quer que nós vivamos muito mais coisas do que eles viveram. Não apenas sermos tentados, não apenas sermos provados, mas sermos relacionais com o nosso Deus. E aí o Senhor vai abrir as janelas dos céus. Ele vai derramar tudo aquilo que já está preparado para você viver. Então, viver em profundidade requer de nós alguns sacrifícios. Abster-se das coisas que o mundo te oferece. Não negociar os nossos princípios. E buscar ao Senhor em primeiro lugar. Porque todas as outras coisas, elas serão acrescentadas às nossas vidas. Eu quero te convidar a ficar de pé. E já fechar os seus olhos e começar a falar com o Senhor: Pai, qual é a decisão que hoje eu preciso tomar? Qual é a decisão que hoje eu preciso ouvir do Senhor, ouvir a Tua voz? Pai, aquela decisão que eu iria tomar, eu acho que eu já não vou tomar mais. Eu acho que não vai ser um bom caminho. Eu quero te dizer que você não precisa decidir nada sozinho. Você não precisa decidir nada, porque há o Espírito Santo de Deus em você para decidir, para te orientar. Comece agora a abrir os seus lábios e a dizer: Espírito Santo, começa a falar comigo sobre algumas atitudes que eu preciso tomar e que eu ainda não tive coragem de tomar. Espírito Santo, fala comigo sobre se aquela decisão que eu iria tomar amanhã, porque eu deixei para amanhã, se é do Senhor ou não, se eu preciso ouvir a Tua voz primeiro. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Enquanto nós vamos ministrar essa canção que falou tanto comigo, que marcou tanto esse momento, aonde eu pude desfrutar apenas de um capítulo da palavra do Senhor, mas que foi suficiente para me dizer: Rafael, não escolha as coisas do mundo, se abstenha. Rafael, não negocie os seus princípios e os seus valores. Rafael, olha, todas as decisões que você for tomar, dobre o seu joelho, ore a mim e eu responderei-te-ei. Eu irei te responder. Você precisa primeiramente me buscar, porque todas as outras coisas, elas serão acrescentadas. Não tenha medo, busque, não negocie princípios e não se apegue às coisas do mundo, não deseje as coisas do mundo. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança na terra.
Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Se você entregou nesse momento a sua oração, se você disse assim: Senhor, o que é que eu preciso decidir hoje e que ainda eu não decidi? O que é que eu preciso fazer? Qual é a atitude que eu preciso ter que eu ainda não tomei? Se você orou no seu lugar, se você entregou com sinceridade ao Senhor tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te atormenta, eu quero te dizer que você pode descansar, porque o Espírito Santo, Ele vai te orientar, Ele vai te conduzir. Não tenha medo. Mas agora, se há alguma oração e uma atitude que você ainda não fez, que o Senhor já está batendo a sua porta, o Espírito Santo já está tocando no seu coração há tempo, que é de entregar a sua vida para Jesus, que é de se realmente doar ao Senhor e dizer assim: Senhor, eu quero gastar o restante dos meus dias na tua presença. Se você ainda não fez essa oração, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar, porque aqui é um lugar de oportunidade. Se você ainda nunca orou falando assim: Senhor, eu quero ser como Daniel, eu quero ser como esses amigos de Daniel, que não negociaram os princípios, que se absteram da comida do rei, daquilo que estava sendo oferecido, e eles obedeceram a tua voz, eles oraram, eles te consultaram, eles foram intencionais na busca. Se você nunca fez essa oração de total entrega ao Senhor, eu convido, assim como toda a igreja vai orar agora comigo, todos vão repetir, eu quero que você coloque a mão no seu coração e você repita essa oração comigo, dizendo assim: Pai, eu nesse momento entrego a minha vida ao Senhor. Eu compreendo que o Senhor é o único Deus, não há outro igual ao Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas falhas. Eu te entrego a minha vida nessa noite. Eu quero viver o restante dos meus dias na tua presença. Eu não negociarei os princípios da fé. Eu viverei intencionalmente para o Senhor. E eu, Jesus, que estava afastado, eu me reconcilio com o Senhor agora. Eu quero que o teu fogo, a chama do primeiro amor, volte a queimar em meu coração. E eu quero gastar todos os meus dias na tua presença, em nome de Jesus. Se você, sem constrangimento algum, fez essa oração pela primeira vez, essa oração ela é a mais importante decisão e atitude que você pode tomar, porque ela vai definir
toda a sua trajetória daqui para frente. Todos os seus dias estarão selados, guardados, protegidos pelo Senhor. Se você fez essa oração pela primeira vez, e se você disse sim ao Senhor de todo o seu coração, eu queria que você manifestasse, levantasse a sua mão. Se você falou assim: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, essa é a minha primeira atitude, levanta a sua mão, sem vergonha, sem constrangimento. Aqui não há ninguém para te julgar, aqui não há ninguém para te dizer: ai, você nunca entregou Jesus, você nunca entregou a sua vida a Jesus. Pode levantar a sua mão, levanta a sua mão bem alto para nós vermos você. Aleluia. Essa é uma decisão maravilhosa que você está tomando. Se há alguém que reconciliou com o Senhor essa noite, disse: eu não quero mais viver a minha vida, mas eu quero viver a vida do Senhor, eu já abri mão de tudo aquilo que o mundo me oferece, e eu estou retornando para os teus caminhos. Levanta a sua mão também. Nós temos uma pessoa, um jovem, não? Amém. Há alguém que aceitou Jesus pela primeira vez e reconciliou? Se não há, glória a Deus. Se não há, glória a Deus. Que você viva os princípios da palavra, que você viva a verdade discorrida nesse pequeno tempo, nesse pequeno momento. Se abstenha das coisas do mundo, não negocie os princípios estabelecidos pela palavra do Senhor, e busque o Senhor em primeiro lugar. Amém? Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor e dar um brado aí, glória a Deus. Aleluia. Por que eu estou invadindo aqui? Que eu quero te dar alguns avisos, porque nós vamos fazer um pouco diferente. Nós estamos encerrando essa série Vida no Espírito e vamos para uma nova, e que o Senhor preparou muitas coisas. E o mês de outubro, sem dúvida, vai ser o mês da maior revolução no Legacy. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Vocês podem colocar para mim no telão o tema do mês que vem? Vai ser em inglês, vai ser série Awake. Que negócio chique! O que Awake significa? Significa despertar. E chegou a hora da gente acordar para a vida. Você crê nisso? Deus nos conduziu até esse momento de sendo preparado, e agora o alarme tocou e está na hora da gente despertar. Está na hora da gente viver a nossa maior transformação. Tudo que o Senhor falou conosco trouxe até esse momento, e agora nós vamos viver em cada culto, em cada sexta-feira, e eu já vou falar das outras coisas que nós vamos ter. Vai ser tudo um momento de nós cada dia mais estarmos acordados para aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas e viver isso, amém? Então você não estranha se esse mês você chorar bastante, se esse mês você acordar de madrugada para orar. Não estranha se você começar a viver uns negócios loucos em Deus, está tudo certo. É esse o plano. Mas também não é para outubro viver e novembro acabar. É um padrão. Tá combinado nesse assunto? Então o relógio tocou, tá na hora de a gente acordar. E nós vamos ter algumas coisas durante o mês de outubro. Vocês já ficaram sabendo que semana que vem o Senhor... Gente, coisas que eu e Deus, a gente tá aqui conectado sem nem saber. Para começar para acordar vai ter o quê? Café com Deus Pai. Cafezinho para acordar. E olha, eu vou dar o aviso uma vez e não vou ficar perturbando ninguém no Instagram semana que vem. Se você que vem toda sexta-feira, eu não consigo guardar seu lugar não, tá, querido? E nem vou guardar. Você que não chega cedo não, tá? Só tô avisando isso. Porque aí você vai... Chega cedo, ocupa esses lugares aqui, vão representar o Legacy, combinado? Mas você acha que é só? Não, porque Deus preparou muita coisa para outubro. Na semana seguinte nós vamos ter o Guilherme Batista. E quem é Guilherme Batista? Talvez você não sabe o nome dele, mas você já viu ele em algum lugar. Por quê? Primeiro ele começou, quem gosta de camisa cristã já comprou uma blusa da Marca da Paz, com certeza. O homem revolucionou no Brasil começando aí, e de repente ele hoje aborda para adolescente. Ele entra nas escolas, de repente os meninos estão tudo chorando, aceitando Jesus. Sabe um negócio doido que Deus está fazendo? Então, ele está lá nesse meio dessas coisas. E vai ser culto Unity, então vai ser Legacy, Rocket, Link, todo mundo junto. Então,
Primeira semana nós vamos ter Café com Deus Pai. Segunda semana, Culto Unity com Guilherme Batista. Na terceira semana vai ter o quê? Vai ter uma festa country pra gente, ó. Você acha que nós não vamos? Agora tem uma desculpa perfeita para ter caldo. Vai ter a desculpa perfeita, o que queria fazer no verão. E quem que queria tomar caldo no verão? Agora pode ter canjica, pode ter tudo isso. Então você se prepara, mas a única regra é: tem que vir a caráter. Tem que vir passando vergonha. Que se eu for passar vergonha, você vai passar. Se o louvor vai passar vergonha, você vai passar com a gente, tá? Combinado? E na última semana, encerramento com uma coisa que, gente, eu tô assim, ó, tô como quem sonha. Deus tem colocado uma coisa no meu coração há muito tempo, e isso eu preciso que você entenda com muita seriedade, que é: o Senhor nos plantou em Portugal, e nós temos que entender a dinâmica de Portugal. Concorda comigo? E eu não sei se você reparou, mas do crente ao ateu, ninguém explica Deus, não. Todo mundo fala inglês. Você já reparou? Qualquer lugar que você for que o povo fala inglês como se estivesse falando português, numa boa. Eu não sei se você reparou, mas eu já reparei, já fiquei revoltado, inclusive. Falando, cara, sim, gente, a pessoa tá nas mais diversas profissões. Não é assim, diretor. O cara tá lá no balcão vendendo pão, ele tá falando inglês melhor que a gente. É verdade ou é mentira? E Deus me colocou, sim, não vou falar que Deus colocou, mas eu tenho uma revolta interna e decidi vencer essa revolta. E a partir de agora, toda última sexta-feira do mês, nós vamos ter um momento a chamar Deep. E o que é esse Deep? De 10h30 a 11h30 da noite vai ser 1 hora de louvor, adoração, oração e palavra em inglês no Legacy. Aí eu sei. Aí o que isso significa? Eu não falo inglês, você vai começar, pelo menos, sabe, já respirar o oxigênio inglês, porque esse momento é momento de mergulhar em Deus e de ser capacitado por Deus para fora. E eu acredito no dom que Deus pode dar. Eu creio que o Senhor pode derramar sobre a igreja dele o dom de língua, e eu creio tanto nas línguas idiomáticas quanto nas línguas estranhas. Então tá tudo certo. Se você não fala, você vai vir. E nós vamos dar uma colher de chá, que pro primeiro vai ser louvores que tem versão em português, pra você poder passar menos vergonha, tudo em inglês. Mas você vai poder estar familiarizado, e vai ter ainda letra num primeiro, que eu sou gente boa, tá? Mas não acostuma com essa alegria toda, não. E a última coisa que nós também demos o nosso start, é isso, a penúltima coisa que eu vou falar da última, mas a penúltima coisa é que nós iniciamos o Campus Legacy, que vai ser um movimento só com estudantes. Se você é estudante de ensino básico, secundário, faculdade, pós, curso técnico, sei lá, cursinho para cursinho, sei lá, você está dentro de uma sala de aula, você vai me procurar no fim, porque nós vamos começar nossas ações evangelísticas com estudantes, amém? E antes da gente ir para fora, eu quero entender, porque eu não estou dentro desse cenário de estudante. Então, o primeiro passo é mapeamento e tentar entender como é que é a rotina do estudante, ainda mais por faixa etária, que é um leque bem grande. E a última coisa é: você está proibido no mês de outubro, a partir de agora, de estar fora do GC. Não dá pra gente caminhar junto, eu não consigo conhecer todos vocês, mas pela graça de Deus, hoje nós temos 2 GCs e quero abrir mais uns 300, para você estar envolvido como igreja. E atenção, a igreja tem mais de 20 GCs, você está livre para qualquer GC da nossa igreja, amém? Mas o Legacy hoje tem 2 GCs, para que você possa se envolver e se familiarizar. Tem um online e um presencial. Então eu queria te pedir esse esforço. Eu ouvi uma frase lá no Porto, no GKPN, que mexeu muito comigo, que no processo do pastoreio do discipulado, o discipulado tem que se esforçar em caminhar do lado do discipulador. É muito difícil eu, a Priscila, os líderes, saber de todo mundo. Então, se você também der um passinho para estar perto da gente de alguma forma, que é no GC a melhor forma, a gente agradeceria, que vai ajudar bastante, amém? E outra coisa, você que nesse ano ou no ano que passou decidiu voltar para Jesus, veio aqui à frente, reconciliou com Jesus ou nem foi aqui, mas nós vamos iniciar a partir de semana que vem, de 7 às 8 da noite, nós vamos fazer encontros semanais, vão ser 4 lições para todo mundo que decidiu voltar para Jesus, vai chamar First Steps, que agora é tudo em inglês, né? Lembra? Acabou, não vai ser primeiros passos, coisa amadora. First Steps. Porque eu acredito sim que quando a gente entrega a vida para Jesus, e eu vivi isso,
é mais difícil do que parece, né? É muito bonito vir aqui chorar aquele confete que joga na minha cara, que eu quase morri do coração semana passada. O menino soltou no número 2 na minha cara, eu quase tive um infarto, e era quase meu último passo, dali pra glória. E eu sei que quando você sai daqui, o sábado vai ser um sábado normal, não vai ser nada de mágico, não vai vir um anjo a partir de agora vai te abrir a Bíblia. Então nós como igreja temos que oferecer alguma ferramenta, e pensando no jovem que tem muitos desafios, você tem agora essa opção. E eu sei que tem muitas pessoas que passaram aqui recentemente, e eu queria te aconselhar, te incentivar a participar. E já foi criado o cronograma de forma independente, então toda semana a pessoa pode já entrar na semana seguinte, e são 4 assuntos muito pertinentes para os primeiros passos, e dali a gente vai te apresentar as outras ferramentas que a igreja tem, porque não é o fim, são os primeiros passos. Amém? Então você que se sentiu interessado pode me procurar, acho que vale super a pena você participar desse momento. As matérias são maravilhosas, eu não vou contar para também não revelar tudo, né? Combinado nesse ponto? Vamos orar então para agradecer a Deus por tudo que Ele fez? Senhor, muito obrigado pela sua presença nesse lugar. Obrigado por esse encerramento, esse fecho em profundidade. Nós queremos, Senhor, viver essa vida em profundidade, em intimidade, com racionalidade, com intensidade, com tudo que nós somos, Senhor, e nós queremos também já começar a viver o despertamento, porque o Senhor tem chamado os seus filhos, a terra está clamando para que os filhos anunciem, e nós hoje dizemos, eis-nos aqui, nos levanta, nos capacita, nos empurra, nos leva, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor ao voltar para casa, para voltar em paz, em segurança. Guarda os que já estão em casa. Nós oramos pelo culto Hero amanhã. Eu declaro também um despertamento no meio dos homens que bradarão, homens que declararão o tempo do Senhor nessa nação, nas casas, famílias, escolas, em nome de Jesus. E nós cremos que o Senhor também já está preparando grandes coisas para o domingo, em nome de Jesus, e nós louvamos em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor. Que o Senhor te leve em paz e segurança. E daqui a pouco tem Vigília Rocket. Lembrando, quem quer voltar, quem quer fazer o curso e quer fazer, o curso e estudante, me procura. E você que quer participar de GC, pode procurar o Júlio, a Tiffany, o Rafa e a Claudinha, que eles vão estar lá fora fazendo essa força-tarefa.